Hi guys, my name is Neuzilene and we'll be together now. Ok, galera, como eu já me apresentei, meu nome é Neuzilene e eu sou professora da língua inglesa da Rede Municipal de Palmas e nessa modalidade nós vamos ficar com o 8º ano, isso mesmo, tá? As aulas de inglês dos 8º anos serão ministradas por mim e, obviamente, com o apoio de toda uma equipe. Então, são novos tempos, nova modalidade, é vocês aprendendo, somos nós aprendendo. Então, a gente vai estar junto nessa para logo a gente voltar à nossa sala de aula e ter nossas aulas normais. Ok, galera? Então, busquem, pesquisem, estudem, não deixem de fazer os exercícios, não deixem de assistir às aulas, porque é muito importante. É tempo difícil, mas a gente tem que estar junto e superar, ok, galera? Let's go! Há duas maneiras a gente dar o futuro da língua inglesa, de fazermos o futuro da língua inglesa, utilizando o will ou going to, que são verbos auxiliares, ok, galera? Então, a gente tem que entender que o will, nessa primeira aula, a gente vai ficar só com o will, ok? Na próxima aula, a gente vê o going to e depois a gente vai entendendo mais a questão de interpretação e aprofundar mais nos exercícios. Ok, guys? Let's go? Very good. O will, portanto, é o verbo auxiliar. Então, o nome já diz, é apenas auxiliar. Portanto, você não pode esquecer, obviamente, de entender o que é um sujeito, o que é o verbo principal, o que é o complemento em uma frase, ok? Mas a gente vai entender isso nessa aula, ok, guys? A estrutura do will. Nós temos, portanto, sujeito, o will, verbo principal mais o complemento. Aí nós temos o exemplo. I will be back. Eu tenho certeza que vocês já ouviram essa frase em algum filme. I'll be back, que é eu voltarei. Então nós temos o futuro, portanto nós temos o exemplo aí do verbo, da estrutura do will, que é o sujeito, I, que é eu, o will, o verbo principal que é o be e o complemento back. Will be back, ok? Nós temos um segundo exemplo. I will always love you. I will always love you, né? Que é eu sempre te amarei. Também um exemplo para ficar nítido, obviamente, essa questão, essa estrutura do will. Situações em que se usa o will. A gente utiliza o will em situações em que o futuro não é muito planejado. Obviamente que o futuro a gente não precisa, né? Não tem uma precisão, a gente planeja. Mas o will é o futuro menos preciso e o going to, que a gente vai ver na próxima aula, é um futuro mais preciso. Então, situações que a gente utiliza o will. Not sure, quando não se tem uma certeza. Vamos ao exemplo. I think I will go to the beach tomorrow. I think. Eu acho que eu irei à praia amanhã. Então, você imagina, você espera, mas você não tem uma certeza. Ok, guys? Understand? Ok. If é uma condição. Se. If she study more, she'll pass the test. Nós temos o will na forma abreviada, ok? Então, se ela estudar mais, ela passará no teste. É uma condição futura, obviamente, ok, guys? Uma outra situação em que nós utilizamos o will. I promise. Numa situação de promessa. Aí o nosso exemplo. I promise I will study more next semester. Quantas vezes você não já fez essa promessa, digamos assim, que vai estudar mais no próximo semestre ou no próximo mês, ok, guys? Então, eu prometo estudar mais no próximo semestre. E nós temos, portanto, as nossas formas afirmativa, a negativa e a interrogativa, obviamente, nas frases. Vamos elas. Na forma afirmativa, a sequência é aquela mesma que eu já apresentei para vocês da estrutura, do will lá no início, ok? Que nós temos o sujeito, o will e o complemento, o verbo principal e o complemento. Aí a gente pode utilizar todos os sujeitos e formar a mesma frase. Aqui nós pegamos o he, o she e o it. O he, o she e o it são as terceiras pessoas do singular, que é ele ou ela. Então,
a gente pode utilizar He will visit my friends next year. Ele visitará meus amigos no próximo ano. We will visit my friends next year. Nós visitaremos. They will visit my friends next year. Eles visitarão, tá? Então, o verbo visitar, to visit, a gente pode utilizar, obviamente, em todas as pessoas do discurso. Aí nós temos a forma negativa, portanto. A forma negativa é bem simples. Na verdade, o will todos é bem simples, ok, galera? Concordem que é muito simples entender o will. Nós temos, portanto, na forma negativa, você só vai acrescentar o not depois do will. Se na forma afirmativa é o sujeito, o will, o verbo principal e o complemento, na forma negativa você só vai colocar o not, que é a partícula de negação, após o will. Então, vamos. A primeira pessoa, I, você pode fazer o exemplo. I will not visit my friend next year. Eu não irei visitar meus amigos no próximo ano. E aí nós temos a forma contraída do will, que é o want. Ou você usa o will not, ou você usa o want. O want, a forma contraída, a gente sabe que é usada mais em discursos, mas na fala, obviamente. É uma maneira mais rápida, digamos assim, de falarmos as palavras, tá? Então, é a forma contraída want, ok? Então, você poderia dizer, I want to visit my friends next year. Eu não irei visitar meus amigos no próximo ano, tá? E aí você pode usar com todas as pessoas, nós e eles novamente. Então, vamos citar aqui o exemplo, vamos ler o exemplo aqui do eles. They will not, ou então, they want to visit my friends next year. Eles não irão visitar meus amigos no próximo ano, ok, guys? E todos esses exemplos ainda usando o verbo to visit, que é o verbo visitar, para vocês entenderem que a gente vai mudar apenas a pessoa, se é ele, se é ela, se é eles, ou somos nós, tá? E o restante permanece igual. Vocês entenderam até aí? Eu espero que sim, ok, galera? Porque é bem simples, very easy. A forma interrogativa. Na forma interrogativa, você só vai mudar a ordem. Ao invés de ser pronome, que o pronome é o mesmo sujeito, que pode ser substituído pela pessoa no sujeito, tá? A pessoa do discurso. Você só vai mudar essa ordem. Ao invés de ser I will, por exemplo, vai ser will I. E, obviamente, a gente não pode esquecer do nosso question mark, que é o ponto de interrogação no final da frase, porque senão não vai ser uma interrogativa. Ok, guys? Let's go? Então, aqui nós temos os exemplos também com o mesmo verbo to visit, que é o verbo visitar. Por exemplo, will I visit my friend next year? Eu irei visitar meus amigos neste ano. Will you visit my friends next year? Você irá visitar meus amigos neste ano? Tá? E a gente entende que, obviamente, para perguntas, nós temos possíveis respostas, tá? E aí nós temos short answer, respostas curtas, ou nós podemos dar long answer, respostas longas a essas perguntas. Aí nós temos a frase. Will she work next week? Will she work next week? Ela vai trabalhar na próxima semana? E aí você pode responder resposta curta, short answer, que nós estamos no exemplo. Yes, she will. Ou então, no, she won't. Aí nós já temos a forma abreviada, que poderia também ser no, she will not, tá? Nós utilizamos a forma contraída. Long answer, resposta longa, a mesma pergunta. A pergunta é, will she work next week? Ela irá trabalhar na próxima semana? Yes, she will work next week. Sim, ela irá trabalhar na próxima semana. Ou então, no, she won't work next week. Não, ela não irá trabalhar na próxima semana. Ok, guys? Então, é muito simples. Foi esse o nosso conteúdo de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido e busquem. Pesquisem, busquem traduções de algumas coisas que vocês não entenderam, mas não deixem de fazer. Ok, galera? Eu espero que vocês estejam se cuidando e a gente logo vai se ver, ok? Take care, bye bye!